vai ter também doce de leite e doce de chocolate. Então, é só vocês irem lá na lanchonete, na livraria e ver direitinho como é que é para vocês adquirirem. E a gente agradece as cestas básicas que vocês estão ajudando a casa. Assim, quem puder ajudar, a gente agradece. Quem puder ajudar em espécie, pode ajudar na livraria. E quem não puder ajudar, a gente agradece da mesma forma. E que eu tenho certeza que vocês também ajudarão com orações, para que a casa consiga ajudar e atender todas as famílias assistidas da casa, tá bom? E a turma da evangelização infanto-juvenil, eles estão precisando de shampoo. Eles pedem para que seja de 1 litro, porque aí é dado por igual, né? Todo mundo recebe 1 litro de shampoo. E nas cestas básicas, a assistente social pediu para que a gente pudesse reforçar com o açúcar. Eles estão precisando muito para compor as cestas de açúcar, tá bom? E agora nós temos, para lembrar vocês, da festa da Noite da Pizza. Será dia 5 de julho, às 20 horas. Tem o valor por pessoa, é só tirar informações na livraria. E vai ter música ao vivo, rock, MPB, sertanejo. Vai ser uma noite deliciosa e muito divertida. E tem os cardápios de pizza, né? Vai ter marguerita, calabresa, portuguesa, atum, com mussarela, sobremesa e sorvete. Então, mais informações na livraria do Paz e Amor. Muito obrigada a todos. Passamos a palavra para o Fabrício poder estar passando os trabalhadores dessa tarde. Tá bom. Olá, boa tarde a todos e a todas. Tudo bem com vocês? Como estamos? Que bom, graças a Deus. Mais um dia, mais um sábado que nós estamos aqui na nosso querido recanto, né, a Casa de Paz e Amor, para poder ter mais um trabalho maravilhoso. Eu espero que todos nós estejamos muito conectados com a espiritualidade, sabendo que há pessoas que muitas vezes vêm aqui pela primeira vez, ou eventualmente que não estão aqui conosco todos os sábados. A gente reforça alguns pontos, né? Um deles o trabalho começa muito antes da gente chegar aqui, né? A espiritualidade ela já trabalha toda essa ambientação para que quando nós entremos aqui, nós já sintamos envolvimento com toda esta vibração. E eu acredito que se todos nós estamos aqui hoje, estamos em busca de algo. Ainda que seja simplesmente um momento, 45 minutos, 50 minutos, para a gente se conectar com o mais alto. Então vamos procurar aproveitar ao máximo o trabalho desta tarde, procurar mantermos os nossos pensamentos aqui, nos mantermos numa vibração, nos conectarmos com a palestra, com as palavras do nosso palestrante. É muito importante, gente. Todo o processo espiritual é feito durante todo o trabalho, tá? Então, a palestra faz parte disso. Enquanto o palestrante fala e nós nos conectamos com a palavra dele, a espiritualidade trabalha em todos nós. Então, vamos manter os nossos pensamentos e a nossa presença aqui. E um segundo ponto que eu gostaria, pessoalmente, de reforçar é essa questão que a Margarete falou, das cestas básicas, dos eventos que a casa promove, das coisas que a gente vende, da comida que a gente vende, enfim. Tudo isso, gente, é revertido para o nosso trabalho assistencial. A Casa de Paz e Amor, ela trabalha a assistência espiritual e a assistência material. Existe um número grande de famílias que são mantidas aqui, né, de assistidas pela Casa de Paz e Amor, não somente com questões da cesta básica mensal, mas também com tratamento dentário, médico, assistência, corte de cabelo, para dar dignidade para essas pessoas que, infelizmente, têm uma privação material. Então, como que a gente consegue, né, fazer isso? Através da ajuda de todos nós aqui e de vocês aí. Claro que nem todo mundo, muitas vezes, está com condições financeiras de ajudar.
mas a gente pede, né, que, se houver condições, que possa nos ajudar. E como a Margarete falou brilhantemente, se não conseguir ajudar, que vibre pela nossa casa, para que os nossos trabalhadores, os nossos dirigentes continuem tendo a força e a sabedoria de conduzir a nossa casa, tanto na parte material quanto na parte espiritual. Então vamos lá para os trabalhos de hoje. As leituras do Evangelho e da mensagem serão feitas pela Neide, a prece inicial será o Lázaro, as vibrações dos passes e das águas e vibrações gerais será a Noelma, a prece final será a Priscila. E hoje, meus amigos e amigas, nós estamos muito felizes de ter um palestrante que está estreando aqui conosco na Casa de Paz e Amor, porque ele já é um palestrante em outras casas, há mais de 20 anos está no Espiritismo, mas é a primeira vez que ele dá a palestra aqui na nossa casa. É um trabalhador aqui do nosso grupo, então a gente fica muito feliz de apresentar o senhor Vanderlei Moreira, que vai hoje nos abrilhantar com uma palestra de um tema muito bacana. Então a gente pede que todos estejam bem conectados aqui. Eu não vim trazer a paz, mas a divisão. Gente, tenho certeza de que será uma palestra fantástica, então vamos todos estar conectados e vibrar intensamente junto com o senhor Vanderlei. Muito obrigado e que Jesus nos abençoe. Boa tarde, do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Quando Jesus disse, não penseis que vim trazer a paz, mas a divisão, seu pensamento era o seguinte, não penseis que a minha doutrina se estabeleça pacificamente, ela trará lutas sangrentas, para as quais o meu nome servirá de pretexto. Porque os homens não me haverão compreendido, ou não terão querido compreender-me. Os irmãos separados, pelas suas crenças, lançarão a espada um contra o outro, e a divisão se fará entre os membros de uma mesma família, que não terão a mesma fé. Vim lançar o fogo na terra para consumir os erros e os preconceitos, como se põe fogo num campo para destruir as ervas daninhas. E anseio porque se acenda para que a depuração se faça mais rapidamente, pois dela sairá triunfante a verdade. A guerra sucederá à paz, ao ódio dos partidos, à fraternidade universal, às trevas do fanatismo, à luz da fé esclarecida. Do livro Folhas de Outono, de Francisco do Espírito Santo Neto, ditado por Hamed. Não somos nem melhores nem piores que ninguém. Ao recusarmos o respeito a nós mesmos, estamos abdicando do direito de exigi-lo. Na ética ou na fraternidade, a vida social do planeta se transforma numa melodia executada por muitos instrumentos afinados na mesma tonalidade. Todos vibram em conjunto, embora só uma música seja tocada. Boa tarde a todos. Vamos fechando os nossos olhos, pensarmos no motivo pelo qual estamos aqui, irmos nos ligando com a espiritualidade amiga. Dessa forma, vamos prestar atenção no que será falado pelo nosso amigo Vanderlei, refletirmos e sairmos daqui melhores do que entramos. Que assim seja. Tá ótimo, obrigado. Boa tarde a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Quero agradecer
à equipe, ao Fabrício, pelo convite que me foi dado, sobre essa responsabilidade de vir aqui e falar sobre Jesus. Porque para nós é algo assim tão importante que o Mestre deixou para nós um legado que todos nós temos que segui-lo. E o tema da tarde, nós vamos falar sobre capítulo 23, do item do 9 a 18. Não vim trazer a paz, mas a espada ou a divisão, dependendo a editora. Primeiramente, nós precisamos entender o que é a paz. Porque cada um de nós vai ter uma visão, uma reflexão, o que é a paz. Então eu busquei assim. A paz é um dos sentimentos mais nobres e desejados pela humanidade. Todos a desejam, buscam e admiram-no, e a querem perto de si. Mas poucos a buscam no lugar certo. Poucos agem corretamente para alcançarem a paz. Poucos se dispõem a fazer os esforços pessoais necessários para encontrá-la. E perguntamos, como esperar consegui-la? A paz é uma conquista interior, é um estado de espírito alcançado por aquele que pratica. A paz é um espírito, e todos nós que a praticamos. Eu não posso chegar a um supermercado e falar para a mocinha ali da frente, me dá 1 quilo de paz, me dá 1 quilo de felicidade. Não. Essa felicidade, essa paz, nós temos que praticá-la e alcançá-la através dos nossos esforços. Então, quando Jesus traz para nós, é indispensável não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo. A calma do plano inferior pode não passar de estacionamento. A serenidade das esferas mais altas significa trabalhos divinos, a caminho da luz imortal. Emmanuel, Vinha de Luz, capítulo 105. A espada, citada no texto evangélico, está também representada na cruz, símbolo do cristianismo. A cruz encravada no alto do Gólgota revela a vitória do bem sobre o mal, mostrando-no por meio dos sacrifícios, das renúncias e dos exemplos no bem, e a criatura humana pode regenerar-se. Quando Jesus declara: não creais que eu tenha vindo trazer a paz, mas sim a divisão, seu pensamento era este: não creais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Allan Kardec, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, item 16. Então a paz, nesses capítulos, traz para nós uma reflexão. Resumo dessas considerações. No primeiro momento, fala exatamente da paz do mundo e da paz do Cristo. Porque precisamos entender o que é que Jesus quis dizer quando ele fala em paz. Será que é o mesmo? Será que é o mesmo sentido, esse significado que nós temos no mundo? E nós estamos aqui vendo que não. Que, na verdade, a paz do mundo, muitas vezes, significa, como ele diz aqui, estacionamento. Nós nos estacionamos. Uma paz onde você não cresce, como ele diz, que você não se relaciona, onde você muitas vezes se isola no seu egoísta, para ter a tal e desejada paz, mas que você estaciona. Pois você, na verdade, evita conviver com outros e cresce a paz do Cristo. E crescer a paz com o Cristo. Muito diferente é uma paz ativa, que significa trabalho, o que significa conhecimento constante. É isso que Jesus vem trazer para nós, que nós precisamos ter essa paz, conquistá-las. Jesus mostra aqui a espada,
já que ele diz: não vim trazer a paz, mas a espada. Essa espada também é representada na cruz, porque, na verdade, a cruz significa exatamente a vitória do bem sobre o mal. Por mais que tenhamos exigido os sacrifícios, renúncias, dificuldades, exemplos, que exigiram grande entrega de Jesus, ele venceu o mal. E, ou seja, a espada, mesmo significando dor, mesmo significando sacrifício, ela irá proporcionar a chegada do amor, do bem e da verdade. Porque quem traz a espada dentro desse contexto da vivência das leis de Deus, consegue chegar à paz do Cristo. Aqui a ideia é exatamente em que sentido? No sentido de que Jesus sabia que a sua doutrina não iria se estabelecer pacificamente, porque ela iria, na verdade, contrariava muitos interesses. Então todos aqueles espíritos que estavam encarnados e que se sentirem contrariados e prejudicados pelo Evangelho, iriam combatê-los. Quando Jesus declara: não creais que eu tenha vindo trazer a paz, mas sim a divisão. Seu pensamento era este: não creais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Isso naturalmente traria dissensões, discussões entre membros, inclusive de uma mesma família, onde pai iria entrar em contrariedade e com as suas esposas, filha, e assim sucessivamente. Então, até que a sua doutrina conseguisse se estabelecer permanente na terra, haveria aí um grande tempo, muitas lutas, muitos conflitos, como nós estamos vendo desde o momento em que Jesus esteve aqui na terra. Não creais que vim trazer paz na terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Não é Jesus chamando o príncipe da paz? Não é Jesus chamado o príncipe da paz? Como é possível ele, o governador da orbe espiritual, oferecermos uma proposta de paz inerte, de ordem parasitária ou beatifica, fundamentadas na violência? Cuidado, na análise interpretada literal, pode favorecer manifestações de lutas externas sobre o jugo da espada. Então, quando nós aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo que Jesus é para nós um modelo e guia. Está no capítulo 625 do Livro dos Espíritos. Qual é o ser mais perfeito que foi feito? Jesus. Vede Jesus. Então, não seria possível Jesus, com todo aquele potencial, com todo aquele amor, com todo aquele cuidado com os seus apóstolos, com os seus seguidores, ser um guerreiro, para vir guerrear, para matar, para ferir com aquelas espadas? Não, jamais. Tanto que quando Pedro tirou da sua bainha uma espada e cortou uma orelha de um, Jesus diz: Pedro, quem com a espada fere também será ferido. Olha a reencarnação para nós. Porque, Pedro, o meu evangelho não combina com luta. O meu evangelho é praticar o amor. O meu evangelho é levar a todos aqueles que me ouvem aquela compreensão de amor que há dentro de mim, dentro de Jesus. Porque jamais poderiam ser tão espiritual há 5 milhões de anos se preparando para vir aqui no nosso planeta Terra e trazer para nós guerra. Já não chega o que nós já temos? Estamos todos os dias vendo na televisão tantas guerras e ainda não aprendemos. Então Jesus jamais poderia vir com esse pensamento, com essa lógica. Mas o que ele quis dizer para nós é que nós temos que mudar os nossos hábitos de pensar. Nós temos que guerrear contra nós mesmos.
Porque onde está o bem e o mal? Há uma frase de um filósofo, Rainer Maria Henke, que diz: se os meus demônios me abandonarem, temo que os meus anjos alcem voo. O que ele quer mostrar para nós? Que onde está esse demônio, esse anjo? Está dentro de nós. Então, se nós alimentarmos muito mais o ódio, a inveja, o ciúme, o nosso egoísmo, quem é que vai predominar? O mal. Então, o bem ele vai se afastar, porque ele vai procurar quem quer fazer mudança, quem é aquele que quer fazer aquela sua transformação moral. Então, isso é importante para que todos nós possamos entender essa mensagem de Jesus: eu não vim trazer a paz, mas a espada. Essa paz que ele nos promete é que está dentro, porque uma interpretação literal pode favorecer manifestações de luta externa sob o jugo da espada. Ou seja, se eu utilizar essa passagem, essas palavras de Jesus de forma literal, eu vou entender que ela está incentivando a espada, a luta, o confronto, ao estabelecimento da sua doutrina. E é exatamente o inverso que ele vem nos mostrar. Então precisamos ter cuidado para não interpretarmos equivocadamente e, na verdade, não utilizarmos essas passagens como subterfúgio para um confronto, para uma guerra. É indispensável, portanto, não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo. A paz deve ser compreendida como estado da consciência tranquila, obtida pelo cumprimento do dever e decorrente da constante vigilância sobre as nossas imperfeições. É na terra do coração que se trava a verdadeira guerra da melhoria dos sentimentos. A espada é, nesse sentido, um instrumento de progresso, que corta as nossas más inclinações no processo de intenso batalha íntima. A espada simbólica do conhecimento interior para a revelação divina é o fim de que o homem inicia a batalha de aperfeiçoamento em si mesmos. É a espada que elimina e que há de ruim nas nossas experiências. Então, somos nós que temos que fazer as nossas transformações. A espada citada no texto evangélico está também representada na cruz, símbolo do cristianismo. A cruz encravada no alto do Gólgota revela a vitória do bem sobre o mal, mostrando que, por meio dos sacrifícios, das renúncias e dos exemplos do bem, a criatura humana pode regenerar-se. Compreendemos assim que a felicidade é uma conquista individual, que passa necessariamente pelo reconhecimento das próprias imperfeições e se prolonga na batalha, travada na intimidade do si. Aqui nós estamos vendo uma grande luta, e na verdade conosco, e não com o outro. A espada exatamente é a dor que vai atingir a cada um de nós, das nossas imperfeições, dos nossos vícios. Ainda tem tudo aquilo que nos distancia de Deus, a luta. Como dissemos, é conosco, precisamos destruir um homem velho, oportunizando o nascimento de um homem novo. Então é isso que ele coloca aqui, essas espadas, cortando as más inclinações no processo de batalha íntima. Quanto mais eu luto comigo mesmo, isso é doloroso, isso é difícil, mas isso vai proporcionar a paz do amanhã, a consciência tranquila, porque eu estou iluminando tudo que há de ruim, eliminando tudo que há de ruim em mim, e consequentemente eu vou me tornando uma pessoa mais feliz, uma pessoa que sente a vivência, a paz verdadeira. É a paz citada no Evangelho, que está também representando a cruz do símbolo do cristianismo. A cruz encravada no alto do Gólgota revela a vitória do bem sobre o mal, mostrando que por meio de sacrifícios das renúncias e dos exemplos,
no bem a criatura humana, regenerar-se, nós precisamos então reconhecer as nossas imperfeições. E aí travamos essa batalha íntima para que nós possamos realmente fazer, mas com que o bem vença o mal. Por isso que é necessário o início, é o necessário, renúncias, exemplo no bem. Tudo isso exige esforços de mim mesmos. Mas será que através desses esforços eu vou conseguir regenerar-me? Que eu vou conseguir, na verdade, separar de mim mesmo? Então vejam essa cruz, o símbolo do cristianismo, que representa a vitória do bem contra o mal. Porque mostraram apenas a carne de Jesus, mas não as suas mensagens ou seus exemplos. E é por isso que, se passado mais de 2000 anos, nós estamos aqui ainda refletindo sobre a mensagem do Cristo. As transformações individuais, sob o impacto da dor e do aprendizado, continuam a seguir essas regras. Ensinos aprendidos conduz novos aprendizados. Novos aprendizados produzem conflitos íntimos. Conflitos íntimos geram dissensões. Dissensões fazem surgir o homem novo, transformando pela força do bem. Então vejam o que nós estamos apresentando, por exemplo, como Jesus. A doutrina espírita, estão ali agregados uns novos conhecimentos, novos aprendizados em nós. E esses novos aprendizados produzem conflitos íntimos, porque são aprendizados, concepções, filosofias, verdade, que se chocam com o homem velho, que se chocam ainda com os interesses, com os que arrancou tudo, o que dá de arrancar tudo aquilo que eu ainda tenho no meu coração. Mas que agora, em função desses novos aprendizados, é natural de haver esse conflito, e esses conflitos íntimos ocasionam mudança de postura. Então, mudança de postura, disposições de ideias e de pensamentos, naturalmente, acausarão dissensões, muitas vezes, no ambiente onde nós estamos, no ambiente familiar, entre amigos, no ambiente profissional de trabalho, e que a dissensão, o conflito das ideias, coisas que muitas vezes ainda não havia, mas são exatamente essas dissensões que fazem surgir um homem novo, onde eu vou tendo a oportunidade a transformar-me, de modificar-me, de perceber aquilo que eu não quero mais ser, de perceber a nova criatura, um novo ser, a nova pessoa transformada para obter o bem. Que o desejo é aí, eu vou um pouco buscando esse novo ser, e esse homem novo que verdadeiramente se aproxima de Deus. Assim, os inimigos dos homens serão os das suas próprias casas. Olha que afirmativa, né? O registro deve ser examinado sobre um aspecto ou de família consanguínea ou da própria pessoa. No âmbito familiar, o inimigo, os adversários, agem e reagem uns sobre os outros, criando obstáculos e união, esse respeito mútuo, ainda sendo que deste não se dê conta. Porque é difícil, os inimigos serão da sua própria casa. Essa casa pode referir-se à casa física, instituições familiares, mas pode referir-se também à nossa casa interior, e à nossa casa íntima. Naturalmente, quando nós estamos ali apresentando as ideias, pensamentos, atitudes diferentes, aqueles que nos pensam como nós, inimigos, adversários, desafetos, começam naturalmente a criar obstáculos. Então diz, criando os obstáculos,
à união, ao respeito mútuo, porque um conflito de ideias é o orgulho do homem normalmente que se faz presente nesse momento, dificultando a união entre os povos, a união entre as pessoas, mesmo que isso muitas vezes aconteça de forma, e é natural que eles não se deem conta na forma consciente, e isso é que naturalmente, normalmente acontece em função ainda das nossas imperfeições. Então, vá e virão essas dissensões, e esses inimigos surgirão, exatamente procurando impedir aquele crescimento, aquela evolução a propagar das novas ideias do cristianismo, do Evangelho. Certa feita, Chico Xavier, referindo-se ao nível de atenção e cuidado para com o nosso mundo interno, disse: quão intensa deveria ser a nossa dedicação e cuidado para com o nosso mundo interior, para com que realmente somos. A nossa casa está um pouco desorganizada. Então nós precisamos nos organizar através do Evangelho, buscar conhecimento, entendimento um com o outro. Isso é muito importante para todos nós. Há pessoas esclarecidas sobre as causas dessas inimizades, aprende a admirar-se ou às desarmonia com humildade e com poucos. Percebo que as dificuldades podem ser reduzidas ou eliminadas com perdão, com renúncia e bondade. Por outro lado, há de se considerar a presença dos inimigos que cada um traz dentro de si, representando-na pelas próprias imperfeições. Os pontos negativos que imperam no nosso psiquismo, dos elementos complexos que precisam ser desativados, pois conspiram continuamente contra a nossa paz de espírito, atormentando a nossa existência. Quando nós deparamos com os inimigos exteriores, outras pessoas houveram por nós verem, pensar e agir de formas diferentes. Se sentem incomodadas, não precisamos nós precisamos agir conforme Jesus nos ensinou, com humildade, perdoando, renunciando com a vontade, compreendendo ainda as condições dos outros. Não vamos entrar em conflito. Jesus não veio a este nosso mal, o conflito. Na verdade, ele se esforça e a sua orientação, Jesus seria combatido. Jesus, quando esteve aqui, teria entrado em conflito, teria lutado fisicamente contra aqueles que ouviram, com os inimigos, e ele não fez isso. Ele agiu com humildade, com perdão, renúncia, com bondade, com misericórdia. Então precisamos seguir os exemplos de Jesus. Nós temos ainda, como falamos, os inimigos íntimos, que são as nossas imperfeições, e que eles estão combatendo aquilo que nós estamos trazendo, aprendendo de bom. De novo, porque as nossas imperfeições, os nossos instintos, ainda preponderam sobre aquilo que nós estamos agregando do bom no hoje. Então, nós precisamos estar atentos às nossas imperfeições, aos maus vícios e aos valores que estão aprendendo. E aí eu preciso exatamente alimentar o bom, para aqueles que predominam, possa realmente me trazer a paz de espírito que eu tanto desejo. Então, lembremos, nós temos os inimigos externos e os inimigos internos, e já podemos afirmar aqui que os inimigos internos são os mais difíceis de ser superados e vencidos. A renovação espiritual representa, nesse aspecto, uma espécie de caridade essencial, que devemos ter para conosco, nesse particular, o conhecimento espíritas,
amplia de um modo considerável. O Cristo trouxe ao mundo a espada renovadora da guerra contra o mal, constituindo em si mesmo a divina fonte de repouso aos corações que se unem ao seu amor. Esse, nas mais perigosas situações da terra, encontra nele a serenidade inalterável. É que Jesus começou a combater a salvação para a humanidade, representando ao mesmo tempo o sustentáculo da paz sublime para que todos os homens bons e sinceros. Então vejamos, a nossa renovação espiritual representa uma espécie de caridade essencial que devemos ter para conosco. E é exatamente isto que nós estamos aqui para crescermos, para evoluirmos, para que nós não estamos aqui exatamente para sairmos melhores do que chegamos. Nós estamos aqui exatamente para sair melhores do que nós chegamos. Sabemos que o objetivo do processo reencarnatório é exatamente a renovação do espírito. Para que haja o progresso a tal todos nós estamos destinados, então nós precisamos lembrar que quando eu estou buscando a minha renovação espiritual, na verdade eu estou sendo carinhoso comigo mesmo. E eu estou cuidando de mim, eu estou pensando no meu bem-estar, na minha elevação, nos cuidados que Deus tem para com todos os seus filhos. Eu preciso ter para comigo também. Então vejam que nós precisamos nos preocupar com isso. Não adianta eu me preocupar apenas com o outro e esquecer de mim. É importante eu estar atento para que eu possa saber se eu estou conseguindo renovar o meu coração verdadeiramente. O que eu estou falando disso, oportunidade da reencarnação nos traz. Ou será que eu estou aproveitando adequadamente, ou será que eu estou entrando em conflito com o outro, para que o outro pense como eu acho que é o certo? Numa briga de egos e de orgulhos, quando a verdade, o nosso comportamento precisa ser outro. Precisamos mudar os nossos pensamentos, nossos comportamentos. A renovação espiritual representa, nesses aspectos, uma espécie de caridade essencial que devemos ter para conosco. Nesse particular, o conhecimento espírita amplia o nosso modo considerável. Cristo trouxe ao mundo a espada renovadora da guerra contra o mal, construindo em si mesmo a divina fonte de repouso aos corações que se unem ao seu amor. Estes, nas mais perigosas situações da terra, encontram nele a serenidade inevitável e que Jesus começou a combater da salvação para a humanidade, representando ao mesmo tempo o sustentáculo da paz sublime para que todos nós, homens bons e sinceros. Então lembremos, ele começou esse combate, esta luta contra o mal, para a salvação da humanidade. E ele nos mostrou o caminho, ele nos disse exatamente que nós precisamos confiar nele, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão que mata a nossa fome, é a água pura que alivia a nossa sede. Então, mais uma vez, a nenhum momento nós podemos interpretar essas passagens no sentido de que Jesus estimulou uma guerra, um conflito, mas sempre uma guerra essencialmente íntima contra as nossas imperfeições, contra os nossos vícios, para que nós possamos, lutando, sendo a espada que corta, que fere, mas que renova. Portanto, meus queridos amigos, Jesus começou esse combate, mas para que esse combate seja realmente vitorioso, que o bem prepondere, nós precisamos fazer a nossa parte. Nós não somos guerreiros, trabalhadores, ceareiros do Cristo. Então vamos nos colocar nessas condições, vamos realmente trabalhar no bem,
trabalhando, lutando contra as nossas imperfeições e compreendendo o outro quando o outro ainda não entende a minha busca pela renovação espiritual. Vamos perdoar, vamos compreender, vamos ser necessário, se necessário for, nos sacrificar para que o outro possa crescer, evoluir. Muitas vezes, um sacrifício nosso é aquilo que desperta no outro. Exatamente a vontade da consciência, da mudança e da renovação espiritual. Nele também possamos, então, sempre lembrar de que Jesus, agindo, fazendo como Ele fez, conseguiremos certamente conquistar essa paz tão desejada. Agradeço a todos pela oportunidade de poder compartilhar com vocês essa leitura. Que o Mestre Jesus possa, nessa tarde, estar em nossos corações. Tenhamos certeza que jamais Ele nos abandonou. Justamente quando Ele disse, onde uma ou duas pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu estarei convosco. Temos certeza que toda a equipe espiritual que acompanha os trabalhos do Paz e Amor estão presentes aqui nesta sala, neste momento, nos abençoando, nos fortalecendo, para que nós possamos tirar dentro de nós essa espada que nos fere, que é o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso ciúme, porque nós somos seres inteligentes. Se Deus é a causa primária, suprema, inteligência do universo, nós somos seus filhos, então nós também somos seres inteligentes. Vamos usar essa espada para sanar as nossas imperfeições. Que Jesus abençoe a todos, que nessa tarde aproveitem agora os passes para que sejam todos abençoados. Muito obrigado a todos e uma boa tarde. Vamos agradecer ao nosso palestrante, seu Vanderlei, que deu uma palestra maravilhosa e que nos convida a pensarmos e a mudarmos nossas ações. E agora, com o nosso coração um pouquinho mais tranquilo, nossas mentes serenadas, vamos fechando os nossos olhos, elevando nossos pensamentos a Deus, ao Mestre Jesus, e com a espiritualidade superior também, que nos acolhe e nos protege tão gentilmente na nossa caminhada. Vamos começar nossas vibrações para os nossos amigos, irmãos que estão doentes em hospitais, às vezes em casa, que precisam muito da nossa força, da própria fé, do próprio equilíbrio, para sair dessa situação tão aflita, que tão aflige a pessoa, que eles consigam ter fé. Vamos vibrar por nossos velhos idosos que estão nos asilos, as nossas crianças, e hoje em dia muitas crianças órfãs, que elas consigam crescer, que elas consigam também ter um equilíbrio, porque sabemos que o espírito já é velho, não é novo, então que eles consigam ter um equilíbrio para seguir em frente, para conseguir ter a paz que vieram a esse mundo buscar. Vamos vibrar por todos os nossos amigos e irmãos que estão em situação de rua, também numa situação que tanto desfavorece, que eles consigam saber
que é só por um momento, só por um instante, que eles vão sair dessa situação uma hora, que nós também possamos ajudá-los, estender a nossa mão, tanto com ajuda material, quanto com um sorriso, com um abraço. Que eles saibam que, aliás, que todos nós saibamos que nós somos irmãos, que todos estamos nesse mundo para melhorarmos. Então, que essas vibrações sejam para todos nós hoje, para todos os tipos de situações, tanto das melhores quanto das piores. Que nós vibremos pelo nosso amadurecimento e crescimento espiritual. Vamos também vibrar pelo nosso planeta, que tanto precisa que tenhamos pensamentos bons, elevados, para que países, para que pessoas que estejam em conflito consigam sair dessa situação com dignidade, com força, com fé, com amor. Que nós vibremos por nossos lares, que nos acolhe tão gentilmente, pelos nossos trabalhos, lugares de serviços, amigos, parentes, nossos antepassados, que todos nós estejamos na mesma sintonia de amor, de paz, de equilíbrio, de fé. E agora, já um pouco fortalecidos por nossas vibrações, vamos nos preparar para tomarmos os passes. Vamos nos sentar de maneira a deixar o espaço para que nossos amigos possam trabalhar. Vamos sentir no nosso corpo uma luz percorrendo todo o nosso chakra básico, que nos liga à terra, que nos dá força, coragem, confiança, estabilidade para a vivência do nosso dia a dia, com entusiasmo, com saúde, com resiliência. Que essa luz suba e chegue ao nosso centro de força sacral, que irá equilibrar a nossa sexualidade, os nossos órgãos reprodutores, que nos dará, nos fornecerá e fortalecerá a nossa alegria de viver, a nossa criatividade, em todos os campos da nossa vida, tanto conosco quanto para com os nossos irmãos. Subindo mais um pouco, essa luz chega ao plexo solar, bem no nosso umbigo, equilibrando o nosso sistema digestivo, que digere e transforma a nossa alimentação e as nossas questões emocionais, equilibrando a forma como lidamos com o mundo, com as pessoas à nossa volta e com nós mesmos. Que essa luz agora chegue ao nosso centro de força cardíaco, no nosso coração.
responsável pelo sistema cardiorrespiratório e circulatório, trazendo também o equilíbrio nas nossas ações de compaixão, de cura, de esperança, de confiança, e trazendo também a habilidade de dizer um sim para a vida, um sim para a nossa chance de nos melhorarmos dia após dia, como pessoas individuais e como sociedade. No nosso laríngeo, que a bondade usada na nossa comunicação esteja em todos os momentos que nos pusermos a falar com alguém e para alguém. Que possamos ter a capacidade de ouvir mais do que falar, com generosidade e acolhimento a todos os nossos irmãos. Que essa luz chegue ao nosso frontal, nos trazendo a sabedoria e a percepção para todos os nossos atos e o nosso autoconhecimento, tão úteis na vida e no relacionamento com os nossos irmãos. Que nós possamos usar esses pensamentos, esse autoconhecimento, para todo um crescimento da nossa vida espiritual. Que nós possamos nos dar a chance de sermos melhores dia após dia. E, finalmente, essa luz chega ao nosso coronário, aquele centro de força que nos conecta diretamente com a luz divina, nos mostrando que o sentido da vida é algo sublime, perfeito e que nos fortalece na fé e nos torna um só com o universo. Agora, com todo o nosso corpo iluminado e equilibrado, e na mais perfeita harmonia, vamos fluidificar as nossas águas, que estão nos vasilhames, caixa d'água, no nosso corpo, nos rios, nas chuvas, na natureza. Que os nossos amigos que trabalham para nos curar, para nos fortalecer na nossa caminhada, consigam fluidificar essas águas com todo o remédio, o bálsamo, com todo o amor que a gente precisa para o nosso próprio equilíbrio. Vamos também saber que essas vibrações, essa água, devem ser tomadas todo dia, junto com uma oração a Deus nosso Pai, em agradecimento, com amor, com fé, com luz. E assim, já fortalecidos, vamos ao encerramento do nosso trabalho de hoje. E agradecidos que estamos, vamos pensar um pouco mais em Jesus, que nos envolve neste instante e nos guia até Deus nosso Pai, onde podemos agradecer por esta oportunidade bendita, por esta existência,
pela vida. Que possamos, como nos foi dito, construir a nossa paz e que esta paz envolva todos ao nosso redor e que nos acompanhe por onde formos. E gratos que estamos, vamos seguindo para nossas casas, nossos destinos, alegres por mais este momento. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus e a toda esta espiritualidade amiga que nos acompanha. Pessoal, terminamos mais uma vez, né, esse trabalho maravilhoso e hoje nós vamos sortear os livros, tá? Todos receberam um número? Se alguém não recebeu, levanta a mão, por favor. A dona Socorro ou Márcio? Olha, lá no fundo. Ali no fundo, alguém não recebeu. Pode levantar a mão, por favor? De luz, paz e amor em Jesus.